E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui para a gente conversar sobre a história do RPG no Brasil e a gente vai conversar com um dos pioneiros, né, do RPG no Brasil, Carlos Klimek. Carlos, ou Klimek, ou Cadu, não, Cadu não, né? Você não é um Não. Cadu. Ou que a gente estava conversando de apelidos cariocas. Apelidos. Por Klimek, conta do sobrenome ser diferente, eu sempre fui conhecido como Klimek ou Carlos Klimek, né? Meu nome é Carlos Eduardo Klimek Pereira. Tá. Quando a gente tem um sobrenome diferente, né, acaba... Ganhou apelido do sobrenome, né? Exato. Bom, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? E aí eu começo a perguntar por que eu estou te... Né? Fala para a pessoa comentar um pouquinho sobre ela antes de fazer as perguntas. Por que eu estou te entrevistando? Ok. Bom, eu sou um dos autores do RPG Desafio dos Bandeirantes, que foi o primeiro RPG feito com base na história e na mitologia folclore do Brasil, publicado em 1992. Então, é o segundo RPG brasileiro, o Tagma foi de 91. Fomos eu, o Luiz Eduardo Ricon e o Flávio Maurício Andrade. E depois eu também sou um dos autores do Era do Caos, que é o segundo RPG brasileiro publicado com base no Brasil, esse já no futuro próximo, que fomos eu, o Flávio Andrade e a Eliane Biatoc, né, primeira autora, né, mulher brasileira de RPG. Eu sou um dos pioneiros na aplicação de histórias interativas de RPG para a educação. A gente começou esse processo, de fato, em 1999, num colégio, sob a supervisão da professora Laura Coutinho e depois a Heloísa Padilha. A gente aplicou para diferentes áreas, depois a gente, não só histórias interativas, não só RPG, como livro-jogo, né? Eu apliquei para ajudar crianças surdas no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, no Rio de Janeiro, para auxiliar crianças surdas na aquisição de Libras, que é a língua brasileira de sinais, português e desenvolvimento cognitivo. Apliquei em escolas, no ensino fundamental, no ensino médio. No ensino médio foi na minha pesquisa de doutorado com uma adaptação da obra Capitães da Areia, exclusivamente para fins de pesquisa, que foi usada para desenvolver habilidades de escrita em alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, sigo nessa área, trabalhando com educação financeira também, usando livro-jogo. E atualmente a gente está, eu e Eliane Biatoc, no projeto Incorporais, que tem diferentes cenários. Chama Incorporais, que a gente convida a incorporar no cenário as criações das pessoas, né? Como fala o Ed Greenwood, um dos autores de Forgotten Realms, a RPG é um jogo social, um jogo sobre criação de boas lembranças, de boas memórias com seus amigos e amigas. Só que essas memórias muitas vezes se perdem, então a gente pede, incorpora, então a gente traz, a pessoa cria personagem para os cenários, ou uma trama, ou um elemento de cenário, passa pela gente, estando ok, é incorporado. Então tem atualmente 4 cenários. Terra Nova, que é um cenário de fantasia decolonial, que eu posso falar mais a respeito. Brasil Barroco, que é um cenário histórico com presença de lendas, né, em que a gente segue a hipótese de que o Barroco é um momento fundamental da formação do paradigma brasileiro, da episteme brasileira, né? Nós seríamos seres barrocos. O Witchcraft Tales, que foi feito junto com o Rian Rezende, que é em inglês, e aí é um cenário do século XIX, em que figuras históricas como Dom Pedro II e Oswaldo Cruz e figuras lendárias como Van Helsing e Capitu coexistem. E tem outros cenários que a gente também está dizendo, assim, tem o Era da Escolha, que é um cenário de fantasia contemporânea trabalhando com questões de sustentabilidade, homofobia, racismo, machismo, etc. Então, são os cenários mais fundamentalmente prontos. Tem outros sendo estudados. Então, basicamente essa é a minha experiência, né? Escrevi também um suplemento Império para Tagma. Eu também sou escritor, principalmente de fantasia e ficção científica, né? Tive um conto publicado na Somnium, tem um conto me pediram sobre zumbis, apesar de eu não gostar de zumbis, eu escrevi, gostaram.
e estou no momento escrevendo uma novel, né, uma novela literária de fantasia heróica ambientada no cenário de Terra Nova. É isso. Pouca coisa, né? Bom, vamos começar pelo começo, então, né? Se você puder contar como que você esbarrou no RPG, como o RPG esbarrou na sua vida, como que foi esse processo? Ok. Basicamente, se eu não me engano, foi em 1990 ou 91. Eu namorava uma outra moça na época, tinha um amigo, a gente foi convidado a jogar RPG. E quem mestrou foi o Júlio, e a gente foi chegar lá, nós dois, mas estavam lá a Fernanda e na época namorava, né, o Dudu, o Luiz Ricon. Eu não lembro se o Flávio estava nesse momento ou não. Eu lembro que era a D&D. Minha memória não é muito boa. E aí eu tive um problema, porque me falaram, é um cenário de fantasia medieval. E as minhas referências de Idade Média, fantástica, era Rei Arthur, Carlos Magno, Robin Hood. Então era isso que eu estava esperando. E aí eu falei, tem elfos, anões e orcs. Anão, para mim, era uma pessoa que sofre de nanismo. Entendeu? Então, não tinha, eu lembrava, você acha que tinha um anão com anel mágico numa história do Carlos Magno, uma coisa assim. Eu não era muito conhecedor de mitologia nórdica, eu conhecia mais mitologia grega. E então o elfo para mim era um LFO. O que é um elfo? Um orco era um ORCO. Eu não tinha lido Hobbit, Senhor dos Anéis, eu não tinha essa referência. E aí a gente entrou no meio de uma aventura, e entrando no meio dessa aventura tal, e tinha aquela coisa de D&D, né, que eu tinha uma atitude que eu sou principalmente um ser narrativo, um storyteller que joga jogos. Então, o Júlio falou, a missão de vocês, foi com o Júlio isso, é fazer X. Eu fui direto fazer X. Eu não me lembro depois do Júlio mestrou Tagma, eu acho que eu gostei. A primeira sessão de RPG eu não gostei. Eu me senti muito limitado. Comentei em casa, minha mãe ficou muito surpresa de não ter gostado. Falei, tá, eu vou dar outra chance. Minha namorada na época, meu amigo na época não gostaram, eu fui jogar de novo. O Júlio mestrou Tagmar, eu acho que porque era o sistema dele, foi mais interessante. Aí na terceira sessão, aí eu acho que foi o Dudu já que mestrou, e aconteceu uma coisa do tipo, vocês têm que resgatar o filho de um barão, uma coisa assim, que foi capturado por feiticeiro malvado, uma coisa assim. Aí eu falei, tá. Aí eu fui ignorando, o pessoal parava em salas para procurar abrir gaveta, procurar tesouro, procurar armadilha. Eu falei, não tem nada com isso, minha missão é resgatar o menino, lá vou eu. E aí isso estressava o mestre, não lembro agora se foi ajuda, porque eu simplesmente ignorava todos aqueles tropos de D&D. Falei, não, missão é essa, eu vou direto, salvar essa pessoa. Não tô nem aí. E isso acho que foi com o Júlio. Aí quando o Dudu mestrou, eu fui usando cada vez mais minha cabeça de contador de histórias. E aí, então, era uma torre de um feiticeiro afundada no chão. Aí, quando a gente estava explorando, eu abri uma porta, tinha uma caverna com um rio. Aí, meu personagem falou, tem algum monstro aí? Aí, começou a levantar um kraken do rio. Eu fechei a porta. Eu acho que essa era que tinha um menino que tinha que resgatar. Aí, o Dudu falou, você não vai matar um monstro para ganhar XP? Então, a vida de uma criança em jogo, vou ficar perdendo tempo com XP. Aí eu fui atrás. Eu fazia esse tipo de coisa, entendeu? Pegamos o anel lá do feiticeiro, quando o corpo feiticeiro, pegamos o anel, e aí passou por umas armaduras que começaram a se mexer. Eu peguei o anel, eu falei, armaduras obedeçam ao seu senhor. E fiz um discurso. O Dudu era um mestre com desenvoltura, achou tão legal, falou, tá, resolveu o desafio. E a gente foi indo. E aí foi interessante que aí eu logo quis mestrar. Depois de ter jogado 3 vezes, eu queria mestrar, e eu já fiz uma coisa que não tinha nada desses tropes. E o Flávio pegou direto, porque às vezes o Dudu e o Fernando ainda estavam meio programados para coisa de D&D, então estavam explorando, acho que era um castelo, eles queriam olhar se tinha alguma coisa na gaveta, no baú, escondida. Um castelo em ruínas. Eu falei, claro que não tem, esse castelo está em ruínas, se tivesse alguma coisa, a pessoa já saqueou há muito tempo, porque alguém vai deixar uma armadilha num baú num castelo em ruínas, não faz o menor sentido.
E essa minha maneira de pensar gerou situações muito engraçadas, inclusive quando eu fui jogar videogame muitos anos depois, quando eu fui jogar o Witcher 3, se você quiser, depois eu conto como é que foi essa experiência, foi divertidíssimo. Mas enfim, então a partir daí eu já queria criar meu próprio cenário. Aí fui pesquisar, só que eu fazia, sei lá, já que a pessoa que é medieval, eu pensava mais em Arthur, em Carlos Magno, Robin Hood, mais por aí. Depois eu fui pesquisar aqui que era orc, ogro, troll, e fui botando essas coisas, criei meu próprio cenário. Eu chamava Ragnar, porque lembrava do filme Vikings, com Ernest Borgnine, que Douglas, o personagem do Ernest Borgnine era o Ragnar. Depois é que eu vim descobrir que Ragnar Lothbrok é um viking lendário, né, do ciclo de sagas nórdicas. E aí eu fui criando esse cenário, fui criando diferentes cenários, criei um sistema, base em D20, que eu queria um sistema de combate ágil que traduzisse minha experiência com artes marciais. E aí o Dudu tinha criado um sistema de D100 e eventualmente a gente veio juntar os dois. Aí em 91 surgiu o projeto Desafio dos Bandeirantes. Aí o Dudu tinha uma ideia, falou, vamos fazer um cenário. A ideia original de ser um cenário brasileiro veio do Dudu, começou a desenvolver eu e ele. Eu senti necessidade de ter mais uma pessoa, né? Que num trio você tem que ter alguém para desempatar. Aí a gente convidou o Flávio. O Flávio vinha jogando como jogador do Desafio dos Bandeirantes. Aí ele veio e foi ótimo. Aí, então a gente tem uma união ali muito boa, né? Tanto que eu gostei de a gente manter o sistema de trio para do caos, né? Eu, Eliane e o Flávio. Basicamente, acho que eu falei mais do que você queria saber, mas foi esse momento. Não, eu quero saber muito mais. Não, eu fico pensando como que os narradores deviam adorar, né? O cara, não, eu vou preparar isso daqui na gaveta e você vai embora. É porque quebra exatamente a lógica, né, do D&D. Você falou, o tropos do D&D, ele não funcionava, né, nesse sentido. Não, porque o D&D, originariamente, ele vem de um jogo de estratégia, né? Pelo que eu li das entrevistas. Então, ele foi um jogo de estratégia que se tornou narrativo. E eu sou uma pessoa narrativa. Existem alguns pesquisadores, como Robin Williams, que ele fala dos 7 tipos de jogadores. Que, mais ou menos, eles se agrupam com o que o Ron Edwards também falou de teoria GNS, que está um pouco ultrapassada a GNS, mas ela é ainda um bom arcabouço, um bom framework. Desculpa usar termos em inglês, eu estou morando nos Estados Unidos, então acaba pensando os termos surgem em inglês. É um bom para você pensar, que ele fala, a pessoa quando se chega no RPG, ou ela tem uma visão de gaming, que é o G, que aí para o Robin Williams você teria tanto aquele hack and slash, eu quero matar os monstros e ganhar XP, quanto você tem o puzzle solver, que é a pessoa que soluciona enigmas. Você conseguir entrar no castelo e matar o necromante sem sair, ou salvar a princesa sem sair, ou salvar o príncipe sem sair, sem entrar em combate. E no momento, o puzzle solver é aquela pessoa que adora resolver enigmas, cuja aventura vai ter, sabe, um monte de armadilhas para você desarmar, que vai ter um monte de charadas e esse tipo de coisa. O riddle solver. E o outro gamer seria o hack and slash, que gosta de bater, quebrar coisas. O N seriam as pessoas justamente narrativas, que aí elas vão se dividir em as pessoas que são mais ligadas à trama ou as pessoas que são mais ligadas a personagem. Então, a pessoa ligada à trama, né, o enredo vai ser aquela, se meu personagem morrer agora, mas é o melhor para a história, vai criar um momento dramático, eu estou dentro. Já a pessoa mais ligada a personagem, às vezes é aquela que faz um personagem fantástico, e aí a dificuldade é encaixar na narrativa, né? Ela vai fazer mergulhar fundo na psique da personagem. Que o Robin Williams vai chamar de storyteller e actor, né? E aí você teria uma variante do Robin Williams, é o especialista, que ele fala assim, a pessoa que só joga com o mesmo tipo de personagem. Que aí, normalmente, é o ninja. Só quero jogar com um personagem tipo ninja. Nós estamos jogando Brasil Colônia, não tem ninja. Tá bom, então eu vou fazer o meu personagem, é um quilombola que sabe se esgueirar, e ele entra nas fazendas e mata o capataz, aí atira todo mundo da senzala, é o ninja. Você faz isso. Ficção científica é o Homem-Gato.
Aí o S seria simulação, é a pessoa que está muito interessada, por exemplo, em world building, em explorar o cenário, ou quer sentir que está jogando Star Wars, pilotando um X-Wing, entendeu? Esse tipo de coisa seria o S. E eu sou um ser primordialmente narrativo, mais voltado para a trama do que exatamente personagem, no meu, mas tanto que eu mestro muito mais do que jogo por conta disso. É claro que trama não existe sem personagem, personagem existe sem trama, né? É 60% trama, 40% personagem, vamos dizer assim. Bom, não sei se eu respondi, né? Era essa. Sim, sim. E me fala como foi esse processo de escrita do desafio, como que vocês faziam muito playtest, quem que vocês procuravam para fazer playtest, e como foi a conversa com a GSA, assim, porque a GSA já tinha lançado um livro, como que veio na cabeça? Vamos conversar com eles, né? Uhum. O Júlio e o Igor, o Flávio e o Ricom conheciam da faculdade. Então, e a Fernanda também. Então teve esse contato. A gente teve entre os jogadores deles de Tagma. O jogo está praticamente desenvolvido, a gente estava no playtest final. Eu disse, a ideia de fazer uma ambientação brasileira originalmente veio do Ricom, e a gente pensou no século XVII, por ser um momento que você tinha em conta as três culturas fundadoras, né, a europeia com os portugueses e espanhóis, a nativa com os vários povos indígenas, e africano com os povos africanos que foram aqui trazidos, e que ainda você podia mais ou menos identificar, estava começando a ter a mistura. Naquela época, em 92, não tinha internet, né? A gente escreveu o livro em 91, lançou no final de 92. Então a gente ia muito para a biblioteca, a gente pegava enciclopédias como Mirador e Barça, pegava um dicionário de mitos que eu tinha, alguns livros que a gente contou de folclore, Flávio pesquisou bastante. Encontramos algumas referências que a marca Cascudo que a gente vai encontrar com mais peso depois, procuramos o que a gente encontrou sobre bandeirantes, porque a gente viu a ideia de figura heróica, e mesmo todo mundo que veio à mente inicialmente tinha sido as bandeiras não as de apresamento, mas as bandeiras de exploração de busca de metais preciosos. E a gente estava procurando um nome. Né? Eu me lembro que eu brinquei e falei, o único nome que não pode ser é Aventuras Brasileiras, algo desse tipo. Né? Não pode ter um nome boboca assim. Aí acabou a ideia de Desafio dos Bandeirantes, que é ter uma série de livros de desafios. Desafio dos Bandeirantes, desafio, sei lá, acho que era a ideia depois do próximo, no século XIX, Desafio do Império, que é o Império Brasileiro, e assim vai. Aí a gente fazia primeiros playtests entre nós, depois com um círculo de amigos. E aí depois convidou o pessoal que fez o playtest com eles, e aí a gente testou em um evento, ou de RPG Rio, esse tipo de coisa, depois a gente lançou. E aí o Desafio dos Bandeirantes ele teve uma dificuldade, né? Porque tinha preconceito de jogadores brasileiros contra o autor brasileiro, contra a ambientação brasileira. Mas ele foi crescendo, ele acabou encontrando muito espaço em escola, fazia a Feira do Livro em escola, e ele meio que virou um RPG cult ao longo dos tempos, né? E foi crescendo. A mesma processo similar aconteceu com Era do Caos. Bom, me contam, né? Acho que na verdade o Flávio e o Ricom me contaram. Tem uma passagem na RPG Rio, né? Que vocês estão de bandeirantes, vocês conseguiram umas fantasias, e que vocês ainda. Vocês estavam fantasiados, vocês conversaram com o Mauro da Devir, né? Que foi um momento. E você falou que tinha um preconceito, e isso é uma. Né, em filmes, séries, né, em obras culturais em geral, que retratam o Brasil. E o que vocês ouviam, assim? As pessoas, elas negavam, como vocês sentiam isso? Por um lado, tinha pouco espaço, mesmo na mídia especializada, né, nas revistas que tinham ali, né, eu acho que existia um preconceito que eu vejo explícito, de algumas pessoas acharem que parece livro didático, não me interessa por história do Brasil, não confio em autor brasileiro, esse tipo de coisa.
E existia um preconceito que eu chamo de inercial, que às vezes a gente montava um evento enorme, tipo RPG Rio, RPG a gente não montava, mas RPG Niterói, por exemplo, e vinha o grosso de público e eles iam jogar as mesmas coisas. Eles todos queriam jogar D&D ou World of Darkness. E a gente percebia que esse preconceito inicial também existia. Por exemplo, alguém ia mestrar Shadowrun e pouquíssimas pessoas iam jogar. Era assim como se fosse uma massa, monocultura, né? Açúcar, café, D&D, World of Darkness. Eu só quero fazer as mesmas coisas. E isso, curiosamente, eu vi em outros elementos de uma pessoa que organizava eventos de outras áreas, né? Que ela fazia, eu tento servir outras comidas e as pessoas só querem as mesmas coisas. Ou, outro caso, a gente tenta oferecer pescado diferente, todo mundo só quer os mesmos peixes. É como se fosse um comportamento brasileiro. Depois que uma ideia se estabeleceu, só quer você remar contra essa maré é difícil. E existe o complexo de vira-lata do brasileiro de ter um preconceito contra ser brasileiro e ambientação brasileira. Agora, quando você tem os recursos, às vezes você consegue ir se impor. Por exemplo, a Dragão Brasil conseguiu trazer o cenário dele de Holy Avenger e conseguiu fazer com que ele funcionasse. O fato de ser revista, de ter mais acesso a diferentes lugares, né? E talvez o cenário não ser brasileiro tenha ajudado, aí eu não sei. Mas, enfim. Então, a gente tinha essa coisa explícita de algumas pessoas e você tinha uma coisa inercial. Ao mesmo tempo, tinha pessoas que se encantavam com o cenário. A gente tinha mestres de Desafio de Bandeirantes empolgadíssimos. E, curiosamente, muitos deles muito jovens, né? E numa cidade que a gente... Juiz de Fora, um dos motivos que eu fui morar lá, em Minas, a gente foi muito bem acolhido pela comunidade RPGística de lá. A gente apresentou o Desafio de Bandeirantes para eles, e depois, na época mais o Era do Caos, mas eles já conheciam o Desafio de Bandeirantes, e eles curtiram muito. Em Londrina, no Paraná também. Então, se a gente chegava antes da inércia, aí tinha uma recepção melhor. E como que foi assim a escrita, né, dos suplementos até vocês encerrarem o desafio e a escolha do Era do Caos? A gente foi desenvolvendo o cenário, né? A gente lançou a aventura pronta que não deu a venda que a gente esperava. Naquela época a gente saiu de uma distribuidora para ter exclusividade com outra, que tinha oferecido condições melhores. Ele levou a gente para vários lugares do Brasil, mas não vendeu tanto que a gente queria. O Dudu escreveu com o Flávio Quilombos da Lua e eu escrevi o Vale dos Acritórios. E aí as vendas foi num crescimento, só que o retorno não estava sendo suficiente. Aí a gente, no primeiro momento, se afastou por profissionalmente tentar outras carreiras. Houve tentativas de reavivar a GSA ia fechar. Então eles chegaram a botar o Bandeirantes à venda, mas a gente ia fechar o negócio, mas não deu. Acabou que o primeiro ia ser com a Devir, e depois acabou que não rolou com a Devir. E aí o Bandeirantes esgotou. Aí o Dudu tentou fazer um Bandeirantes D20 depois. Bom, aí a gente falou, bom, então não dá para fazer o Desafio de Bandeirantes, tá com a Devir, vamos pensar no outro cenário. Já que a gente olhou para o passado, vamos olhar para o futuro próximo. E aí, naquela época também tinha um outro movimento, já era o World of Darkness, tinha crescido muito. Então a gente pensou num RPG de fantasia urbana, mas a gente queria trabalhar as questões sociais. Aí a gente lançou o Era do Caos, eu, a Eliane e o Flávio. E aí a gente fez o livro básico. A ideia era o livro básico era básico e os outros eram suplementos. E aí então a gente fez o livro básico, depois o Noturno saiu junto com Fantasmas e Espectros. O livro básico a gente tinha uma ideia de que em torno de 2000, a gente lançou em 97, de 2015, 2006 até 2020,
o Brasil ia passar por uma situação terrível de desigualdade social, que você tem um golpe secreto, que não importa o governo que você elege, as políticas econômicas iam ser as mesmas, e que haveria um desencantamento geral, etc. E aí teria um confronto entre essa elite que está manipulando tudo e uma força de resistência. A gente começou com os humanos. Aí veio Noturnos, que eram fantasmas e espectros renascidos, mortos-vivos. Lendas com Yara, Boto, Curupira, Caipora, Flor do Mato, Canaíma. E depois Caídos, que era tendo como protagonistas, né, pessoas que são encarnações de anjos que foram neutros, não lutaram na guerra nem ao lado de Miguel, nem ao lado de Samael. E o último que foi o Feiticeiros. Então aí foi por isso, a gente foi pensar no futuro próximo. E aí a gente foi tentando de novo, as vendas existiam, mas não correspondiam ao que a gente queria. Tínhamos feito 2 livros-jogos, também Renascer do Espectro. Aí, profissionalmente, eu fui me dedicando cada vez mais a RPG Educação, que era o que eu gostava, que estava me dando retorno. E, eventualmente, a gente entrou no projeto Incorporais, né, que foi tanto um projeto de pesquisa quanto mais um esforço, né, de promover a criatividade, a criação na área de RPG, até agora com a presença no Brasil, a gente está traduzindo para o inglês também. E é isso. Então o RPG acabou, aí essa área de RPG Educação acabou perdendo força também, eu tive que me dedicar a outros campos profissionais. E, bom, o Era do Caos realmente ele é um livro muito ousado, né? Nesse sentido de que ele rompe com... eu me lembro o impacto, né? Quando eu li, ele foi lançado em 97, né? Isso. Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais em 98. Então, quer dizer, era um livro que... ele tinha uma carga, inclusive, eu lembro que ele citava, inclusive, o Chomsky, assim, eu lembro, tem um texto que fala, olha, o Chomsky, etc., e aquilo me chamou muita atenção, né, o projeto gráfico, ele era muito ousado, e essa ideia já de, às vezes a gente vê as pessoas discutindo de que não pode colocar política no RPG, etc., o Era do Caos, ele já era um... Uhum. Ele era, vocês colocavam os 6 pés, né? Eram 3 pessoas, vocês colocavam os 6 pés na política, assim, né? Era isso gerou alguma ou um questionamento de vocês, vamos por aí, não vamos? Alguém questionou? A gente queria trabalhar questões assim, da desigualdade social. É um aspecto fundamental. A gente assim tinha uma questão. A gente jogava World of Darkness e eu gostava de mestrar lobisomem, e uma das coisas que me atraía no lobisomem em relação ao vampiro à máscara era que inicialmente o lobisomem trabalhava com questões de desigualdade social. A Wyrm entrava nessas questões. E depois isso se perdeu, ficou aquela coisa de bater em monstro e confronto entre clã de vampiro. Que eu jogava, mas não me empolgava tanto. Então, essa questão da desigualdade social, a gente sempre achou que foi um aspecto da sociedade brasileira, da sociedade mundial, mas mais agudo em algumas, entre elas a brasileira, que muitas pessoas entendem como normal, que eu entendo, elas entendem essa desigualdade social como normal hoje em dia, do mesmo jeito que 200 anos atrás as pessoas achavam como normal a escravidão. Mas não é, pelo nosso padrão de justiça atual, correto esse tipo de coisa. Então a gente entrou, Eliane à esquerda, eu à centro-esquerda e o Flávio oscilando entre centro-esquerda, né, centro-direita. O Flávio não gosta dos conceitos de esquerda e direita, ele tem uma visão moderada, né, diga-se de passagem a esse respeito. Mas então tinha esse equilíbrio, né, entre essas vertentes. E a gente achou que tinha que entrar assim, que tinha que colocar. O que acontece é que quando você tem valores, eles vão aparecer em qualquer obra literária ou narrativa que você crie. Eles podem aparecer implícitos ou explícitos, consciente ou inconscientemente, mas estarão lá. É claro que os seus valores,
eles têm que ser um elemento da sua narrativa, se for uma história, que tem que estar em harmonia, em consonância com os personagens e a trama. Você não pode assim, esses são os meus valores, é criar uma trama fraca, um personagem fraco e achar que você fez uma boa coisa. Não funciona. Então a gente foi pegando essas referências que a gente tinha de leituras da faculdade, depois do mestrado, fomos trazendo. E trouxemos esse questionamento. Assim, esse é também um diferencial nosso. Uma coisa que está ardendo no nosso peito que a gente quer falar. Houve reações, não tanto para esse viés da política. Houve, assim, alguma vez, reações em escolas. Esse livro é muito violento, tem um tiro na capa, nós não podemos trabalhar com isso, temos que buscar harmonia e amor, uma coisa que a gente chamava meio tieteteca, né? Que a gente, bonitinho, mas não vai resolver. Entendeu? Então tá, claro que a gente nunca levou Era do Caos para a educação infantil, o primeiro ciclo do fundamental, que são crianças. A obra não foi voltada para isso. Ela foi voltada para pessoas de 14, 15 anos em diante. Então a gente não teve problemas em relação à política. Tinha problemas, às vezes, por abordar violência no jogo, esse tipo de coisa. E, enfim. E era uma coisa engraçada, que tinha o suplemento Noturnos vendia bem em São Paulo, o Lendas vendia bem em Minas, e o Caídos vendia bem no Rio de Janeiro. A gente tinha um mapa, assim, que coisa curiosa, né? No Sudeste, né? E a gente não tinha muito retorno do Nordeste e de outras regiões, né? Paraná, eu acho que também eles curtiam o Lendas, né? Que era uma coisa interessante, né? Que no Lendas era a pessoa fazer um pacto com o espírito da natureza. Então o Curupira te oferecia os poderes do Curupira, em troca de se defender uma área. O Yara e Boto eram fêmea e macho do Ipupiara, você recebia os poderes em troca de... não, você não recebia os poderes. Boto, você era filho de Boto, e Yara, você nascia das águas. Mas Curupira, Caipora, Flor do Mato, era tudo pacto com o espírito da natureza, né? E aí é interessante, é bom ver que agora o folclore está voltando, né, para o sucesso de Cidades Invisíveis, né? Nesse sentido, Era do Caos, acho que talvez ele veio à frente do seu tempo. Ou permitiu que se criasse, né? Que seja anos depois, mas... e vocês também fizeram uma espécie de zine, né? Uma publicação que era Quando os Dados Rolam. Sim, sim. A gente fazia aquilo para ter uma publicação mais rápida com o jogo, né? Com jogadores. E a gente pensou, a gente vai dando um retorno para o nosso público, vai criando adaptações, que eles, na época, se curtia bastante. E o zine está lá em livrarias, né? Tinha muitas livrarias que vendiam RPG, ou lojas de RPG. Então a gente também, quem pegava, folheava, lia, tinha uma noção do que era o Era do Caos e seus suplementos, e aí comprava. Estou tentando lembrar, a única reação negativa que a gente teve em relação ao Era do Caos, um pouquinho no começo, alguns jogadores mais tradicionais e tal, que falavam, outra ambientação brasileira. Teve uma resenha que falava, tá muito hiperrealista, né, isso que o pessoal quer, estão pensando que é bandido a fuga, o Saci a carapuça, tá. Falei, tá. Aí, a pessoa tem direito à opinião dela, né? A gente também conseguiu algumas resenhas positivas, então... Sim, sim. Não, é muito curioso. Mais um jogo brasileiro, como se tivessem muitos jogos brasileiros e poucos jogos com elfos, anões, orcs, etc. Né? Não. E você pode até ter elfos, anões e orcs, mas sempre a mesma coisa. Uhum. Então, o Terra Nova, que é o nosso cenário de fantasia decolonial, a gente faz uma coisa nesse sentido, porque o Terra Nova, o cerne dele é o seguinte: imagina que os elfos e anões, que eles chamam de Duergor, foram os europeus, e os humanos foram os africanos, que foram levados além do grande oceano para a Terra Nova, para colonizar e subjugar os nativos, que os elfos e os Duergor chamaram de orcos. Esse é o palco inicial. Só que
no cenário de Terra Nova, os quilombos venceram. Houve uma união de quilombos e nativos, eles conseguiram vencer, perdeu-se o contato entre a Terra Antiga e a Terra Nova por mar, devido a um grande cataclisma. Os quilombos venceram, houve uma grande rebelião, os povos mestiços conseguiram, mestiçados, né, porque tem, os elfos e Duergós foram mestiçando, então você tem elfos pardos, negróides, Duergós, os humanos também. E aí os heróis dessa grande rebelião foram divinizados. Então as divindades, deuses e deusas, são os heróis e heroínas dessa rebelião que foram divinizados. Essa é a principal religião do cenário. Tem outras, que é elementalista e é dos nativos. E aí os elfos e Duergós, por isso, foram obrigados a recuar para o extremo norte desse novo continente. Por isso que é uma fantasia decolonial. Houve uma colonização, então tem essa coisa que, a primeiro momento, parece fantasia medieval, mas foi decolonizada. Então, a gente tem os orcos, são, na verdade, nativos, e orco é um termo ofensivo. E aí, o padrão de beleza é um padrão de beleza, não é dos personagens, brasileiro, tá? Moreno, negroide, pardo, as armaduras, a gente chama de gibão de batalha, as pessoas tomam café, pão de queijo com goiabada. Então, você tem uns elementos que a gente busca ir trabalhando ali, que são elementos de uma brasilidade decolonial. E agora a gente está trazendo alguns elementos americanos também para um dos reinos. E a gente trabalha com questões de desigualdade social que remetem, por exemplo, o reino de Alistai é um reino governado principalmente por elfos, mas oportunidades iguais para todos. Tem um momento que um humano chega, vou entrar para a guarda da cidade. Claro, oportunidades iguais. Você entra aqui como guarda, em 10 anos você vira cabo, mais 10 anos você vira sargento. Aí o humano fala, 20 anos para você ir de soldado para sargento é muito tempo. Não para um elfo. Então, oportunidades iguais, mas... Bom, o momento em que vocês deixam, então, a Critó, que é interessante esse processo, né, do Era do Caos até o Terra Nova, eu acho que tem uma passagem que você falou muito importante, que foi a sua entrada, né, a sua, Eliane, enfim, dentro da área de RPG e educação. Queria que você falasse um pouquinho como foi isso, né? E falar um pouco do Histórias Abertas, né? Que foi o evento, né? Organizado na PUC-Rio. Foi 1 e 2, Isso. Bom, a RPG Educação, o que aconteceu foi que uma área que abriu para nós era feira de livro em escola. E a gente começou a receber também relatos de professores e professoras que usavam ou estimulavam o uso do Desafio de Bandeirantes para interessar as pessoas pela história do Brasil. E isso foi interessante, deu um retorno, tanto que a gente permitiu que a gente fosse do Desafio dos Bandeirantes. Primeira edição capa preto e branco, para a segunda edição capa colorida, que foi como eu conheci a Eliane, que aí ela foi indicada pelo Igor, e aí a gente contratou ela para fazer a capa colorida, aí a gente ela começou a jogar com a gente, aí, eventualmente, do RPG veio o namoro, do namoro veio o grande amor da minha vida, que é a Eliane. O resto é história, né? O resto é história, veio minha maravilhosa filha, que é a Alice, que hoje está com 15 anos. Aí, enfim, então surgiu esse mercado em escola, a gente avançou ainda mais com o Era do Caos em escola, o Lendas era muito bem aceito em escola, né? Com o folclore, e aí, por conta de um evento de RPG, a gente conheceu a Laura Coutinho, e ela, no contato com ela, a gente foi pro Centro Educacional do Lagoa, e a gente fez um mestre virtual pela internet, jogando com ela. Aí ela se interessou, ela depois abriu a própria empresa dela, a didática, e me chamou. Aí eu fui sempre fazendo jogos de educação, e a gente foi indo em diferentes, em paralelas, fez os livros em escola, fazendo RPG Educação, e aí foi meu projeto de mestrado e doutorado, né?
O mestrado foi com livro-jogo e surdos, né, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, para ajudar, como eu tinha mencionado, né, na parte de aquisição de livros e português escrito, desenvolvimento cognitivo. E o doutorado foi com RPG e desenvolvimento de escrita, estimula a escrita para da escrita chegar na leitura. Aí foi essa área que a gente foi crescendo cada vez mais e espalhando, e uma das vezes a gente trouxe o Peter Edson aqui, ele comentou que o Brasil era o único país em que isso acontecia, que as pessoas falavam tanto de RPG educação. Aí nós descobrimos que o Brasil chegou a estar na frente na parte de RPG educação. Mas depois ele foi ultrapassado pelos outros países por uma questão de que é difícil dar continuidade a esse tipo de ideia aqui, né? Mas a gente chegou por um breve momento a estar na frente com a RPG Educação. A gente participou de evento na Finlândia falando a respeito de RPG Educação. Hoje eu não sei como é que está. O Rian Rezende assumiu na PUC-Rio essa parte. Aí tinha os encontros internacionais de RPG em São Paulo, tinha alguns da Ludos culturais voltados. Eu fui lá convidado a falar sobre RPG Educação e teve algumas publicações na época, mas a gente sentia que as pessoas não conheciam bem o que era RPG. Aí a gente fez o Histórias Abertas 1 e 2, que era para ser um simpósio acadêmico de RPG, histórias abertas. A gente quis abrir não só RPG, qualquer história que a gente possa entender como histórias abertas. Primeiro educação, depois entrou também outros temas, como cultura, arte, design de jogos, etc. E aí, ele passou no concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente começou a tentar fazer alguns eventos lá. E tinha uma questão de logística, acho que foi nesse que a gente se conheceu pessoalmente. A gente conseguiu montar não conseguimos montar o outro, né? Mas a gente tem ideias de fazer coisas virtuais, e agora o Léo Ramos está voltado com a GenCon, está buscando fazer algumas coisas nesse sentido também de encontros e debates. E como é que foi esse processo, né? Que eu assisti a sua fala no Segundo Impós, RPG Educação, no Centro Cultural Vergueiro, eu lembro, né? Eu era uma das plateias, e eu lembro que você falou, eu lembro você no primeiro simpósio, no segundo simpósio, enfim, eu te assistia sempre. Obrigado. E eu lembro que você comentando sobre essa questão do uso na escola. Eu lembro que você contou a história de um garoto que sofria bullying, que recebeu o apelido de urina. Né? E que você teve um ponto de virada ali que você percebeu essa história, principalmente, assim, que era uma ferramenta forte? Isso te orientou para a sua visão? No caso específico que você citou do urina, né, o projeto foi acompanhado pela psicóloga da escola. E aí a gente realmente percebeu, a gente fez primeiro voltar à história específica, como funcionou, que era o fim da Idade Média. A gente foi fazer esse outro com os alunos. Eles eram do 8º ano, eu acho. Aí, com o acompanhamento da psicóloga da escola, a gente percebeu, e depois melhora a socialização do urina, e depois ela nos relatou que melhorou significativamente, né, que gerou uma outra dinâmica naquele grupo, ter coexistido naquele ambiente de história narrativa, ter passado por aquelas aventuras juntos, que isso funcionou muito bem para aquele grupo. Então a gente percebeu o poder que você tem que eu remeto ao lado do Ed Greenwood, né? É um jogo cooperativo, o Ed Greenwood de formar memórias, e remeto à nossa percepção. Um jogo cooperativo você tem que cooperar. E aí a cooperação estimula a aceitação do outro. Então a gente percebeu esse potencial, que ele poderia fazer isso. E teve uma outra psicóloga envolvida com menor de rua, menor de infrator, que também ela vê um bom sucesso do RPG com menores de rua, muito mais difícil com menores infratores, que é uma realidade muito mais adversa, né? Então a gente percebeu esse potencial. E na educação a gente também teve o retorno. O que a gente percebeu? Que o RPG, como ferramenta educacional, aí tem algumas pessoas que são contra, eu sou contra a instrumentalização do RPG.
ele tem que ser deixado livre como uma atividade, senão não funciona? Não funciona. Funciona assim, o mestre é eleito, tá, mas você mesmo trazendo um mestre de fora pode funcionar, como também depende de como você encaixar. É como você trazer um convidado para a escola, que não é eleito. Pode funcionar. Qualquer atividade, dependendo da turma, da competência de quem faz, pode funcionar. Então, a gente fez o uso de RPG como ferramenta didática e percebemos situações muito úteis. Eu vou te dar um exemplo. Claro, a gente estava mestrando uma de Brasil Barroco, numa escola, eram alunos do final do primeiro ciclo do fundamental, acho que era 5º ano, uma coisa assim, 4º ano, algo nessa faixa. E aí a gente encaixou alguns conhecimentos matemáticos na história. Por exemplo, tinha que fazer conta para ver, resolver alguma questão de transporte. Aí tinha uma situação lá que era vocês tentando salvar pessoas que foram capturadas pelo bando dos facínoras, esqueci o nome do fulano. E aí tem uma caverna, tem uma montanha assim, tem uma caverna, e aqui no topo da montanha, do monte, né, tem uma sentinela. Aí eu falei, olha, do pé da montanha até onde você está, do monte, tem 40 metros. O monte tem uma altura de forma que o cara está a 30 metros. São 30 metros, 40 metros. Essa diagonal, você precisa calcular para ver se a sua flecha alcança, porque ela tem um alcance de 60 metros. Aí eles começaram a traçar, fizeram, peraí, eu sei o que é isso, eu já vi esse triângulo. Aí eles viraram para a professora de matemática e falaram, professora, a gente já viu isso. Como é que resolve? Ela falou, não, você vai resolver, você fez isso semana passada. E eles resolveram, que era o triângulo egípcio, né? 3, 4, 5. Mas estava encaixado na história. Fazia sentido ali, né? Não era como se você estivesse investigando um túmulo egípcio de 1000 anos atrás com Indiana Jones. Para abrir o túmulo, o enigma é x2 mais 3x igual a 14. Qual o valor de x? Não era uma coisa assim, entendeu? Você tem que estar encaixado ali na história. Então, a gente viu que esse potencial de simulador, lembra do GNS, do RPG, junto com a narrativa, se bem usado, favorece você ativar ou conhecimentos pré-existentes ou investigar. Uma outra aventura que eu mestrei era a chegada da família real no Brasil em 1808 e eles tomando as casas, prédio roubado. Né? Príncipe regente, prédio roubado. A casa era tomada pelo governo, a pessoa tinha que sair. Aí os alunos ficaram revoltados. Por que ninguém se revoltou na época? Eu falei, não sei, pergunta para o professor de história. Eles foram lá, queria saber por que ninguém se revoltou na época. Não teve um levante no Rio de Janeiro em 1808. Aí algumas pessoas, dos personagens dos alunos, foram presos. Aí eles queriam ir lá soltar. Já tinha ácido nessa época? Eu falei, não sei, pergunta para o professor de química. Aí saíram os alunos correndo para a escola para achar o professor de química para saber se tinha ácido em 1808. Então, você vê como tem esses estímulos à pesquisa de forma cooperativa para resolver os desafios da aventura. Então, o que a gente vê é que num jogo cooperativo, você tem o aspecto empolgante de vencer, mas você vai vencer um desafio junto com o outro, em vez de vencer o outro. Eu lembro dessa... Eu lembro de você dando o exemplo também da tomada das casas no primeiro simpósio. Eu estava lá, eu perdi a minha casa lá. Eu estava na fileira, essa fileira aqui, eu falei, tô frito. Mas faz parte, né, da vida. E como é que foi para produzir o Incorporais? Qual foi, veio primeiro o Brasil Barroco, é isso? O Incorporais, ele vai começar, primeiro foi o Terra Nova. O primeiro é o Terra Nova. Depois veio o Brasil Barroco, mais ou menos simultâneo com o Era da Escolha. Tá. E por último veio o Witchcraft Tales. Tem outros cenários que a gente cogita, mas tem que ter tempo, né? Então essa foi a ordem. Você pode contar um pouquinho de como foi esse processo de criação, de rever, porque rever regra, né? Repensar... O RPG no Brasil estava num outro caminho também, né? Ou já era uma outra... Né? Você lembra em que ano que começou?
É difícil um pouco eu lembrar dessa gênese, porque Terra Nova é o primeiro, porque eu fazia muito dueto com a minha esposa. Dueto é quando você tem um mestre e um jogador, cada jogadora, né? E a personagem dela era a Tiana. A gente começou com ela no cenário de Tagma, depois isso desdobrou para virar, teve a ideia de ser Terra Nova. Então foram anos de campanha de RPG. Começou com ela, se não me engano, essa personagem em 1997, por aí, ou 98, uma coisa assim. E aí, depois, já nos anos 2004, você lembra? 2004 ou 2005? Deixa eu ver se eu lembro agora, por aí. A minha filha está passando aqui, isso era o barulho. Sem problema. 2004 ou 2005, que começou esse... Oi, filha. Começou essas ideias, né? Porque ele passou no concurso para Juiz de Fora em 2010, e aí que acelerou mesmo. O Incorporais vem da ida dela para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então aí a gente usou Incorporais em alguns cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Principalmente no curso de Artes e Design, mas era na oficina de material didático, na criação de narrativas, outros alunos de outros cursos fizeram. Foi lá que, inclusive, eu fiz uma segunda graduação, agora em letras, e fiz amizades, né, principalmente com uma das alunas, a Ana, que é uma pessoa muito inteligente, né, e me deparei com etarismo, que foi um aspecto, um outro preconceito que eu não conhecia, né, preconceito por faixa etária, nos dois ângulos do etarismo. Mas, enfim, aí a gente usou com os alunos do Terra Nova, e uma das coisas que a gente fazia era desprogramação, que era assim, vamos começar esse cenário, aí você faz lá, cria seus personagens. No primeiro momento, todo o imaginário colonizado. Então era assim, pessoas loiras e brancas, e elfos, ruivos, assim, muitas vezes com um tipo físico muito diferente do tipo físico do aluno ou da aluna, e às vezes faziam um automático, né? Aí conforme iam jogando, né? Agora vai tendo que transformar mais coerente. Alguns personagens já se alteravam. Claro que tinha aluno que já lia o cenário e falava, ok, eu li, sei como é que é, e já fazia um personagem de acordo. Tinha outros que lia correndo e fazia nesse automático, né? E aí existe um conceito do Roland Barthes sobre o estereótipo, né? Que o estereótipo se esconde muitas vezes no espontâneo, porque é o que vem sem crítica. Ele está lá já programado no seu inconsciente, né? É como se eu falasse mago, e aí você pensa num velho com manto, barbas brancas e um cajado, que pode ser o Gandalf, o Dumbledore, ou as versões contemporâneas do Merlin. O Merlin mais antigo era quarentão, numa visão renascentista. Mas, enfim, então aí a gente trabalhava com essa desprogramação. E a gente testou diferentes cenários. Eu falei, quando vieram ver alunos de diferentes cursos, qual o cenário que você mais curte? Terra Nova sempre estava entre os primeiros, mas tinha alguns que preferiam Era da Escolha, tinha alguns que preferiam Witchcraft Tales, um ou outro preferia Brasil Barroco. Normalmente o Terra Nova era da Escolha os mais populares, com Witchcraft Tales vindo depois. Você lembra o Jorge Valpassos? Ele foi um que usou Incorporais para fins educacionais e usou Terra Nova. O Terra Nova tem uma vantagem de ser plástico, né? Ele pegou a situação da Copa do Mundo no Rio de Janeiro e fez um grande circo na cidade de Ervantes, que é a capital do reino de Valência, que é o mais antigo reino humano, né? Que é inspirado em grande metrópole. Então, tem uma coisa ali entre Rio de Janeiro, Porto Alegre e The Big City do Will Eisner. Então, a fantasia permite essas plasticidades, né? Num dos contos que eu escrevi, de Terra Nova, eu pego uma situação que é um caixeiro viajante, né, um mercador ambulante, que ele está passando por uma cidadezinha e precisa passar por uma ponte, tem um ogro debaixo da ponte. E não está deixando ninguém passar. E contrata heróis, ninguém consegue vencer o ogro, aí ele tenta passar e não consegue, aí o ogro fala assim, eu estou aqui porque me contrataram para fazer essa ponte, eu fiz a ponte, o prefeito embolsou o meu dinheiro e agora está mandando os guardas vir em cima de mim. Aí o caixeiro viajante, na verdade, tem que provar que o prefeito é corrupto e desviou o dinheiro da obra, que era para ir para o ogro. Então, Terra Nova, você pode fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de crítica, né?
E aí tem uma coisa que os ogros em Terra Nova, em geral, não são racionais como aquele. Como é que esse ogro Gavu é assim, né? E aí, não é todo ogro que é igual, eu sou exceção. Também, lembra da monocultura? Todo homem é X, ou todo homem é Y, toda mulher é de um jeito, etc. Né? A gente tem essas inércias de botar as pessoas em caixinhas. Então, Terra Nova com Fantasia permite questionar esse tipo de coisa, e é um desafio para mim enquanto escrever, né? Que elementos de brasilidade eu tenho e como eu trabalhar isso decolonialmente, né? E que é um esforço para todos nós, né? Porque a gente assimila produtos né, colonizados, né? Toda essa lógica desde criança, né? Eu acho que é todo esse processo. Você busca inspiração onde, assim? Até autores, assim, para repensar, para fazer uma releitura. É interessante porque eu comecei a pesquisar muito. Minha primeira pesquisa foi em narratologia, né? Foi ter um arcabouço acadêmico, né? E a narratologia no Brasil era muito voltada para a escola francesa, Roland Barthes, Genet, esse pessoal, né? E depois eu fui me aproximando por afinidade com a escola saxônica, com M. Forster e... Bom, Paul Ricoeur também é francês, é uma referência importante para mim. E aí depois eu comecei a pesquisar escrita criativa. Pesquisando escrita criativa, eu acabei entrando muito na área anglo-americana. E aí é um enfoque bem diferente, que a escrita criativa está voltada até para uma coisa que me interessa mais, a produção criativa para um determinado público. E eu fui vendo, me questionando, vendo diferentes autores, né? Alguns eu acompanho, como Neil Gaiman, Brandon Sanderson e Gianna Moretti, e outras editoras, assim, como é que cada pessoa faz. Ali um pouco Stephen King faz. E o que a gente li um livro da Sônia Rodrigues a esse respeito, você tem que estar atento. O Neil Gaiman está no curso dele, fala, olhando em volta, o que você percebe, o que te toca, o que te sensibiliza. Tem autores que são mais musicais, que não é o meu caso. Tem outros que são mais de pequenas histórias visuais, que aí é o meu caso. Eu ouço nos relatos o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, o que me contam. No meu trabalho atual, eu acabo coletando muitos pequenos relatos do que as pessoas falam. Então, esses pequenos relatos me chamam a atenção. Uma vez eu estava conversando com uma professora, a professora lá da UFJF, e ela falou que, por mais que um homem seja simpático às causas feministas, às vezes é difícil de perceber as micro-opressões que estão presentes, ou as micro-opressões que as pessoas sofrem, racismo sofrem, né? Principalmente a comunidade negra, mas também tem um micro-racismo que atinge os asiáticos, os indígenas, micro e macro-opressões que atingem a comunidade LGBT. Então eu vou coletando esses relatos e eu tive sorte de ter um círculo de amizades amplo. Então, a minha esposa é feminista e ativista negra, então eu tive contato com muitas pessoas do ativismo negro e do feminismo. Eu tenho amigos LGBT, tenho uma amiga trans, eu tive muito contato com pessoas homossexuais e trans, eu fui pegando os relatos que as pessoas têm, muitas amigas, ficar atento às opressões que as mulheres sofrem, às questões de igualdade social. Então, tem diferentes autores que eu vou lendo, e eu percebo que muitas vezes eu vou lendo pessoas que não estão no mainstream. Eu falo de um livro que eu gostei, e as pessoas ficam assim, qual? Por exemplo, um autor relativamente conhecido, gente, me escapou o nome agora, é o autor do George Cornwell, do Last Kingdom, né? Das crônicas, Bernard Cornwell, do Crônicas Saxônicas. E o livro dele que eu mais gostei foi Azincourt, que é uma das pessoas que nem... Que livro é esse? O pessoal pensa no Ciclo Arturiano, Crônicas Saxônicas. Esse foi o livro que eu pensei. Contos meus do Machado são contos favoritos, não são aqueles que é a Missa do Galo e a Cartomante. Eu fiz uma aventura solo baseada na Cartomante, inclusive, mas assim, 11 anos depois, e eu vejo que eu gosto de pegar essas referências. Então, busco ver, ouvir, analisar. Quando tem alguma ideia, ela fica guardada no meu inconsciente, ou eu ponho lá. Eu, como escritor,
eu percebo que eu sou um arquiteto moderado. Não sei se você conhece essa diferenciação entre arquiteto e jardineiro, ou explorador e projetista. É um conceito criativo. Eu acho que eu já vi você falar em uma palestra. Ele é o George Martin gosta de usar o termo arquiteto e jardineiro, né? Arquiteto é aquela pessoa que planeja toda a casa, ou que planeja toda a obra. E o jardineiro, você planta, você sabe que vai nascer uma jabuticabeira ou uma laranjeira e mas você não sabe exatamente como vai ser a árvore. O Brandon Sanderson gosta de projetista e explorador, que é o mesmo termo que a Diana Moretti usa. Projetista é quem faz um layout de toda a obra, que favorece para trama, você tem um começo, meio e fim, você planejar os altos e baixos. E o explorador, você vai escrevendo, conforme vai indo, o risco do explorador, às vezes, não saber como terminar, e o risco do projetista é ficar muito rígido. Eu sou um projetista moderado, eu faço um layout da obra como um todo, e aí faço um layout de capítulos, mas conforme eu vou escrevendo, outras ideias vão surgindo. Eu vou colocando ali algumas personagens, aí eu sou bem explorador, elas vão se revelando para mim. Então eu gosto desse lado flexível. Então, minhas referências, eu assisto muitas palestras e aulas de escritores cujas obras eu gosto, escritoras cujas obras eu gosto, eu converso muito com as pessoas, eu fico atento às informações que as pessoas me trazem, isso fica no meu inconsciente e eu vou anotando. Eu tenho uma péssima memória para nomes e coisas assim, mas eu tenho ótima memória para histórias, as historinhas que as pessoas contam. Aquilo vem aparecendo, vem trazendo, vem sendo colocado. Eu vou botando aqui e ali. Às vezes uma cena surge na minha cabeça e eu penso, é daquele filme, daquele episódio, daquela série que eu vi. Às vezes eu reencontro e vejo e o que está na minha memória é diferente do que está na tela. Então eu vejo que eu reconstruí na minha cabeça já de outra forma. E eu curto muito contato com o público, fico muito atento quando eu mestro, ou quando eu narro, eu vejo que a pessoa está gostando, não está gostando, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Tem que haver um casamento. Assim, eu tenho que estar a fim de mestrar o que a pessoa está a fim de jogar e ela tem que estar a fim de jogar o que eu estou a fim de mestrar. Então tem que haver uma flexibilidade dos dois lados. A mesma coisa na escrita, né? E aí na novela Fantasia Heróica que eu estou escrevendo, aconteceu um fenômeno em relação aos leitores beta que me pegou de surpresa, de reação, né? Entre leitores e leitores que eu escolhi, que eu falei, interessante. E você está falando que você tem escrito agora um romance, é isso? Do Terra Nova? O termo mais próximo da narratologia brasileira seria novela literária. O romance ele é uma obra fechada, e ele, em sendo obra fechada, ele é mais voltado a fundo à psicologia de uma personagem, tipo Ana Karenina, por exemplo, é uma coisa assim. Os três romances Machado, Horas Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Bob, apesar de ter personagens que circulam entre outros. Novela literária, ela se permite ser uma sequência de histórias com as mesmas personagens. Então, você vê que, por exemplo, Sherlock Holmes é uma sequência, né? Em inglês é o que se chama de novel, né? Você tem novel, novela e novelette, né? Ela começou como novela, que era mediana em tamanho, e virou novel. E o conceito que eu estou usando é de fantasia heróica. Aí a questão de gênero de fantasia é um debate imenso, né? High fantasy, low fantasy, épica, não sei o quê. Fantasia heróica é quando você tem uma protagonista heróica, no caso é a Tiana, que é uma guerreira, né? E eu tenho na minha cabeça um arco que vai se espalhar ao longo de 5 livros, cada livro é dividido em parte 1, parte 2, parte 3. Que eu tenho como arcabouço as crônicas de RPG que eu mestrei para essa personagem, e quando você converte de RPG para literatura, você tem um processo de streamline que, pelo que eu pesquisei, lembra muito quando você converte da história para fazer uma série, tipo, sei lá, você vai fazer os Borgias, que você teve que adaptar, né, da história daquela família Borgia para virar uma série. The Crown, que você adaptou da história daquelas pessoas em real inglês para fazer uma série. Black Sails, que você teve que adaptar, o que aconteceu com os piratas
no início do século XVIII para fazer uma série. Rome, que você adaptou. Então, você tem coisas, uns streamlines que você tem que fazer, que o processo de criação de uma crônica de personagem ao longo de RPG de personagem, de campanhas ao longo de décadas, ele é diferente, e você, quando vai escrever, você percebe que algumas situações e personagens, tipos de personagens, se repetiram. E que isso passou porque foram sessões semanais, quinzenais, mensais ao longo de anos que ninguém percebe, né? Ou demora para perceber. Mas quando você converte aquilo para literatura, você fala, opa, melhor cortar, sintetizar, rever, atualizar, coisas assim. Então, isso tem, porque no nosso cenário Terra Nova você pode entrar lá, tem algum... Além de você poder jogar RPG, você tem encontros, tem pseudo... né, a falsa cronologia, né, do local, né, historiografia, relatos geográficos, etc. Então, a minha ideia era fazer autopublicação pela Amazon, mas tem já um editor no Brasil que se interessou, então possivelmente vou publicar por ele, depois eu traduzir em inglês para publicar aqui nos Estados Unidos. E você está me contando, né, do livro, você pensa também em publicar o RPG? O Terra Nova como RPG já existe online, né? Mas em livro físico, assim, você... No momento não tem esse projeto não, porque as pessoas podem baixar o download, né, o PDF e imprimir em casa, né? Então a gente não pensou em fazer uma edição impressa, né? No momento não existe esse projeto. Ah, entendi. E esse é o seu projeto agora, né, em andamento. O Incorporais, o Era das Escolhas, desculpa, Incorporais, o Brasil Barroco, Era das Escolhas, o livro, o jogo está lá, a pessoa pode baixar, pode jogar, mas ele não tem sido, vocês não têm mexido nele, assim, ele já é um produto fechado, acabado, a princípio. Não, todos eles são obra aberta em movimento, né? São incorporados, podem ir incorporando coisas nele. No momento, meu foco está sendo Terra Nova, além de ser o cenário ter mais coisa, porque é o que eu estou com vontade de escrever. É o que está me despertando alegria, é o que está me despertando entusiasmo, então eu estou escrevendo essa novel, né? Então eu estou seguindo por aí. E é o caminho que eu estou fazendo. E como surgiu o projeto de fazer uma nova edição do Era do Caos com o Flávio Andrade, aí então a gente está... Essa parte contemporânea estou vendo por aí, né? Contemporânea não, futuro próximo, na verdade, que é a Era do Caos. Assim, já houve época do que o foco estava mais no Era da Escolha. Então é mais pelo aspecto do desejo. Como nesse momento não é uma coisa que está trazendo retorno financeiro, o retorno financeiro está vindo de outra área, aí o que ganha mais peso para mim é o lado do prazer pessoal. Claro que eu espero que o livro venda, mas eu não... Se vender o suficiente para poder viver como autor, melhor ainda. Mas não é um projeto no qual eu possa apostar tudo, não posso botar todos os meus ovos nessa cesta, né? Já tentei viver como autor antes, em alguns momentos, e é uma coisa muito incerta e difícil. Então eu estou com, como se diz, um day job, um plano A, um trabalho consistente que me dá uma renda, e a novel vai seguindo em paralelo, e vai ter esse projeto do Era do Caos com o Flávio. Então, acho que já é o suficiente para eu dividir o meu tempo, né? Não, com certeza. E como é que foi a gente teve uma visão de voltar o Desafio dos Bandeirantes, mas acabou deixando, mas você mesmo não quis participar, né, logo no começo, e agora vem essa retomada do Era do Caos, assim, né? O que você sente, assim, porque se na época falavam, mas a gente não quer isso, a gente não quer o... E agora esse interesse, ele reaparece, ressurge, ou enfim, como você sente em relação a isso? Eu acho curioso. O Bandeirantes, na época, era o Bandeirantes D20, né? E era uma coisa muito em aberto, eu precisava
na época eu estava com filha pequena, bebê, né, e sustentando meu pai. Então não dava para embarcar em qualquer aventura. Não havia ninguém disposto a patrocinar. Então deixa para lá, o Dudu tentou tocar. E aí depois ele tentaram outras maneiras, a coisa não conseguia se viabilizar. O Era do Caos, eu acho que houve um lado que as pessoas brincam dizendo que a gente foi profético, né? A gente acertou, infelizmente, em muitas das nossas previsões para o futuro. Aliás, um outro RPG que eu também coescrevi é o Esferas, que era um de fantasia e ficção científica, mas que só teve uma edição. Aí, então, eu acho que esse momento de polarização imensa sociopolítica que a gente está vivendo no mundo, né, que você vê nos Estados Unidos são os republicanos radicais e os, por um lado, ultraconservadores, tem um lado mais, chamar o lado mais à esquerda dos Estados Unidos de esquerda para brasileira é quase risível, né, mas você tem esse lado, essas polarizações acontecendo. No Brasil você tem, ao meu ver, petismo e antipetismo com polarizações, né? É difícil um discurso moderado de fazer pontes, né? E isso fez com que as pessoas, poxa, a era do caos que o livro previa chegou. Estamos num momento pré-cyberpunk, vale a pena então fazer uma segunda edição, retomar esse tipo de situação aconteceu. Surgiu uma demanda, como se o subconsciente coletivo, para não usar o inconsciente freudiano, uma coisa que está um pouco abaixo da sua consciência, né? A episteme, o paradigma, alcançou o Era do Caos. É o momento agora de rever e tal, etc. Então surgiu essa demanda, e aí o Flávio é o principal desenvolvedor nesse momento, né? Ele que tem mais capacidade de tempo para dedicar a isso. Não tinha, né? Agora está com um filho pequeno, não sei se ele não vai conseguir ter tanto tempo quanto ele tinha, né? Acabou de ser pai de novo. Mas, enfim, ele é o principal desenvolvedor e a gente vai acompanhando junto com ele, eu e a Eliane. Então, eu acho que é isso. A Episteme passou o gato, no fundo. A Episteme acompanhou, né? O Era do Caos se tornou esse momento. Então, tanto que está tendo uma ressurgência do cyberpunk e do steampunk, o retrofuturismo, né? Como gênero no mundo nesse momento, porque a gente está nessa situação pré-cyberpunk e de crise, né? Você está aí nos Estados Unidos e a gente está na pandemia há algum tempo. Você chegou a frequentar algum... Eu não sei exatamente se você foi um pouco antes da pandemia, como que foi, mas esse mundo loja ou evento, assim, ou não? Você chegou e já veio a pandemia? Aí eu cheguei em 28 de janeiro do ano passado. Então, estava começando, né? E aí não deu tempo, porque eu já cheguei aqui, eu e minha filha, né? Na época minha esposa estava podendo passar 4 meses por conta de uma licença. Fui morar no porão da minha irmã, que mora aqui em Cincinnati, que ela tinha reformado, tá? Estava confortável. E aí fui vendo, aí eu mandei currículos para várias empresas de jogos, mandei currículo para universidades, e aí chegou a pandemia, ninguém estava contratando, eu fui trabalhar em outra área, que eu encontrei emprego, que é como auxiliar de enfermagem e num lar para idosos. E é uma área que eu gosto, eu tinha pensado, né, em medicina quando eu era mais novo, e eu gosto, sempre foi minha atitude como professor, sempre foi minha atitude como, acho que até como mestre, como marido e como pai, eu sempre gosto de cuidar, de ajudar os outros, de sentir que eu estou fazendo uma diferença. Então, eu gosto muito de cuidar dos idosos, ouvir as histórias deles, trazer minhas histórias. O emprego que eu tenho agora é num hospital, eu estou com 2 empregos. E acaba acontecendo muito isso, eu acabo conversando muito com os pacientes e trocando histórias e ouvindo, e aquilo fica tudo guardado aqui, eventualmente emerge, né? Então, não tive alguns contatos. Tem o professor Evan Turner, da Universidade de Cincinnati, que é o professor de jogos, com quem eu converso, trocamos algumas experiências. Algum aluno dele também a gente conversou, trocou algumas experiências, mas eu não tive oportunidade de ir para o evento.
Estão querendo ir para a Gen Con agora, 21 de setembro. Perdão, 19 de setembro, que eu estou querendo ir. E só que os hotéis já estão todos lotados. Vou ter que voltar no mesmo dia. Vou ter que ver se tem ônibus que permitam fazer isso. Ou tenta um Airbnb ou não? Já está tudo muito tomado na cidade, né? E o centro de convenções do Gen Con, ele é no centro da cidade. Tem vários hotéis próximos, assim, é 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, até com passarela. Que é como eu fui da outra vez, eu queria uma coisa extremamente prática. Então, se não der, aí eu falei, então se não dá para fazer isso, eu prefiro, de repente, pegar um ônibus, chego lá cedo, passo o dia, pego um outro ônibus, vou dormindo de volta. Vou fazer um... Às vezes eu fazia isso indo para Rio, São Paulo. Para que eu vou gastar, então, dinheiro? Se é para isso, então eu faço logo. Você trouxe aqui a minha lembrança o Esferas, porque o Esferas eu vi uma vez na sua mão em um encontro internacional de RPG, você mostrando, acho que teve 300 cópias ou 200, alguma coisa assim. Edição limitada, a gente fazia impressão sob demanda. E eu nunca consegui ver, né? Enfim. Até hoje eu tento me convencer de que aquilo foi real, não foi um delírio meu. Foi real. Eu não vi, e aí alguém pode estar perguntando por que eu não te agredi para conseguir. Quem está perguntando isso é que não sabe o seu tamanho, né? E não sabe o meu. Então, você tem esse arquivo do Esfera? Você pensa em fazer alguma coisa com ele ou não? Eu escrevi com o Marco Antônio, o Bin, que ele é roteirista e ilustrador de quadrinhos, além de design gráfico, web design, e o Márcio. E a gente escreveu os 3, a gente fez essa edição limitada, porque eu tinha tido essa ideia, falei, vamos tentar ver se a venda sob demanda funciona. Aí funcionou mais ou menos, a gente lançou na Bienal do Livro, eu falei, então deixa para lá. Basicamente a ideia do Esferas é que em 2022, ou seja, ano que vem, na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, abre um portal no Rio de Janeiro, ali onde vai passar a passeada, a parada militar 7 de setembro, e tem uma invasão de elfos e anões e orcos, etc., que, usando sua poderosa magia, que são rapidamente rechaçados pelos tanques e as armas ali presentes, e abre um outro portal em Beijing, que uns homens feras, né, leões, ursos e tigres atacam e também são rechaçados pelos exércitos vermelhos. Do outro lado do portal tem uma ponte de pedra luminescente que leva um grande plataforma central e tem um palácio, que é o Palácio das Esferas. Então a magia volta para a Terra, a energia mística sai desses portais, e é feito um acordo de paz ali. O Palácio das Esferas é tipo uma ONU, onde tem representantes de Faéria, de Feral e da Terra, para mediar as relações entre os 3 mundos. E isso catapulta Beijing, China e Brasil para posições de extrema importância, né? E o que fazer com as pessoas que agora se transformar, parte da humanidade desenvolve poderes mágicos, né? Cada país são forçados a se alistar, são forçadas a se registrar no governo, são forçadas a serem magos, porque afinal é um recurso bélico importante, esse tipo de coisa. Então essa é a ideia inicial do Esferas, né? Que foi legal e etc, mas assim não teve também a venda que a gente esperava. Talvez o formato de impressão sob demanda acabou ficando caro, mas se o Márcio e o Marco volta e meia pensam em tentar retomar, eu não sei, né? Agora com a pandemia também tudo ficou de pernas para o ar, então não sei se eles vão retomar. Se for para retomar, normalmente precisa de que eles tomem mais liderança, porque eu estou envolvido com outros projetos. Mas sim, existiu, você viu, teve inclusive 3 capas. Tem alguém gritando aí no fundo? Desculpa, minha filha. Ela está querendo entrar aqui de qualquer jeito. Manda um beijo para ela. Pode deixar. E, bom, eu pergunta, tem mais alguma coisa assim que eu deixei escapar, que você gostaria de falar, que você gostaria de contar? Ou... tem 2 coisas para falar. Que, por favor. Uma delas foi minha experiência com videogame. Eu retomei videogame
depois de mais de 15 anos sem jogar videogame, né? Era uma coisa, minha esposa, vamos jogar videogame e tal. Aí eu mostrei para ela, escolhi War in the North, que é um videogame que se passa na época da Guerra do Anel, mas assim, contando que está acontecendo no Norte, em Rivendell, e eles curtiram. Eu imaginei que curtiram, porque já tinham curtido o One Ring, né? É meio hack and slash, mas tem uns elementos interessantes, então a gente curtiu fazer aí. Fomos jogar até o Tales, o do Batman, e meu irmão mais velho, sabe, botando uma pilha, vai jogar o Witcher 3, você vai adorar, Witcher 3, Witcher 3, encheu tanta paciência que a gente jogando bem desatualizado, né? Videogame eu jogava de anos atrás. Aí fomos jogar o Witcher 3. E aí o Márcio, que joga videogame e joga RPG, ele foi meu mentor, porque uma das experiências de videogame que eu fui ter foi com o Marco, e tinha dado errado, porque o Marco foi me botar num videogame lá que era assim, você é o senhor dessa torre. Eu falei, tá, qual é o meu personagem? Você pode o que você quiser, você é um cavaleiro, bom, honrado e justo, um paladino. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá. Isso é a experiência com o Marco. Aí fomos lá. Aí você vê 4 pessoas precisando de ajuda. Era um videogame online. Tinha uma pessoa com uma armadura, tinha uma pessoa, um cara de armadura, tinha um troll, tinha não sei o quê, e tinha uma mulher com vestido. Os 4 estão sendo atacados. Quem você vai ajudar? Eu falei, eu vou ajudar a mulher. E o Marco falou assim, mas eu acho que de repente era melhor o cara de armadura. Eu falei, o cara de armadura que se vire, eu vou ajudar a mulher. Estou vendo uma pessoa que sem nada, eu vou lá ajudar. E ela é uma feiticeira e tal, etc. Aí lá, salvei aquela NPC, aí fomos juntos. Ele falou, tá, agora você vai pro seu castelo. Eu falei, tá, agora você vai atacar o castelo do vizinho. Eu falei, por quê? O Marco Antônio, como assim por quê? Eu falei, por quê? Eu sou um personagem, tem que ter uma motivação. Personagem sem motivação não tem consistência. Então, qual é a minha motivação? Aí o Marco cada vez mais exasperado, porque ele é mau. Eu falei, tá bom, fui lá atacar o cara, ganhei. Ele falou, ganhou, maravilha. Eu falei, que bom, ok. E é bom, agora então tem que gerenciar esse field, essas pessoas afinal perderam. O Marco, não, agora você tem que atacar o outro. Mas por que eu vou atacar o outro? Porque ele também é mau. Eu falei, que saco. Eu falei, aí, batalha daqui, tem um cara que me atacou daqui, ataquei o cara, você me atacou, ataquei. Ganhou a armadura e tal. Sempre você tinha que lutar com o seu campeão, que no meu caso era a feiticeira que eu tinha salvo. Aí lutando com a campeã e tal. Você ganhou, beleza, várias vezes. Eu falei, o que eu faço agora? Você ganhou um bônus. Eu falei, tá, eu posso botar uma armadura, uma arma melhor para minha campeã? Ele falou, não, agora você descarta e pega outro campeão. Eu falei, como é que é? Essa mulher sangrou por mim, lutou lealmente ao meu lado, enfrentou muitas coisas em meu nome, e agora você quer que eu descarte ela? Que absurdo! E você diz que eu sou um paladino? Eu sou um paladino, então eu estou fazendo um monstro. Aí o Marcos, exasperado, desistiu. A gente não jogou mais. Aí fui fazer o Witcher 3. Aí começa a ver o Witcher 3, Geralt of Rivia, eu não tinha lido os livros. Personagem é um homem de meia idade que tem uma filha adolescente que está sumida. Eu falei, beleza, eu sou um homem de meia idade que tem uma filha adolescente que está sumida. Que não está sumida, que tem uma filha de meia idade, se sumir, eu viria atrás. Não está sumida, quer dizer, desculpa. Se estivesse sumida, é que ela subiu, foi lá para cima. Se estivesse sumida, eu iria atrás com tudo, eu consigo me identificar. Eu nem de longe luto tão bem com esse cara, mas vamos lá. Aí começa a aventura de Witcher 3, eu tô lá, tenho que achar minha filha. Aí eu começo a ignorar todas as side quests que não tem qualquer coisa a ver com achar uma pista sobre onde está a Ciri, que é a filha do Geralt. Aí o Márcio cai na gargalhada e falou, não, você está pensando com cabeça de RPG. RPG, você está na motivação pessoal. Você tem que fazer a side quest. Eu falei, mas por que diabos eu vou perder tempo com side quest? Minha filha adolescente está desaparecida. Ele falou, tá, você tem que ficar poderoso, senão você não vai enfrentar o vilão final. Eu falei, que vilão final? Eu nem sei onde é que a mulher está. Não, faz isso. Aí eu comentei com o professor Evan Turner, ele caiu na gargalhada. Ele falou, realmente eu nunca tinha parado para pensar que tem um paradigma de videogame RPG que é totalmente diferente do paradigma de RPG de mesa nessa linha storyteller, né? Então foi uma coisa engraçada. Nesse sentido, eu gostei mais da solução que um RPG chamado Dragon Age Origins fez, que você, para vencer o vilão final que você sabe que está vindo, você tem que conseguir aliança contra os povos e
para conseguir aliança com outros povos, você faz side quest. Eu achei mais bem encaixadinho. Apesar do que eu gosto muito de Witcher 3, eu acho que tem umas tramas muito boas ali. E o outro ponto que eu achei curioso da minha essa fantasy nova que eu estou escrevendo, né, a Crônica Gitiana, é que os meus leitores beta, as mulheres e pessoas LGBT têm gostado mais da história da personagem do que os meus leitores que são como eu, são homens heterossexuais de meia idade. Eu achei isso muito curioso. Eu estou tendo maior adesão de um público que tem um perfil, em princípio, né, diferente do meu. Então, são dois aspectos curiosos, né? Às vezes, sempre eu indo para uns lados meio inesperados. Oh, muito legal. Eu acho que você voltar para os videogames parece que você está voltando a jogar o AD&D pela primeira vez, que você fala, por que eu vou abrir a gaveta se eu tenho a missão de salvar o menino, eu não vou. Exatamente. Entra um pouco essa lógica, né? E que parece que o videogame tem esse aspecto, né? Que você da evolução individual e que parece que, enfim... Pelo menos os videogames que me indicaram, né? Pode ser que tenham outros que sejam diferentes. Me falaram que tem um jogo do Zelda, um dos Zeldas, que parece que se você quiser já enfrentar o vilão, você já pode, sabe? Mas eu não joguei, só me falaram que se você quiser ir lá enfrentar o vilão final, você pode, mas aí você vai morrer, enfim, né? Mas tá livre ali. Mas eu não joguei, é só o que eu ouvi. Tem alguns, a linha Dragon Age que eu acho mais interessante é que você pode desenvolver relacionamentos com os companions, e aí isso é um aspecto interessante, relacionamento de amizade ou amoroso. Eu achei isso um aspecto bem curioso, né, trazido para um videogame, e tem relacionamentos homossexuais ou bissexuais, porque um dos roteiristas, Dave Gader, é homossexual, então ele trouxe esse aspecto. Aí foi um diferencial. Tinha esse aspecto de que a sidequest está encaixada na trama, ou seja, você tem que conseguir o aliado para vencer o vilão, então faz sentido você ir lá. Né? Não é uma coisa de desespero, do tipo, tem que salvar, meu guiado tem que salvar a Ciri, e que diabos eu estou perdendo tempo com essa... Algumas sidequests fazem sentido, você está buscando pistas de onde ela está. Outras não fariam o menor sentido. Por que eu vou perder tempo com isso? No Dragon Age eu achei bem encaixado e achei esse aspecto de relacionamento uma coisa curiosa, né? Uma coisa interessante, né? de trazer. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado por contar um pouquinho das suas, né? Do seu caminho, da sua trajetória e do que está por vir, né? Do que está por vir. A gente mantém informado. Eu vou colocar os links aqui para quem quiser acompanhar, né? Ou ter acesso ao Terra Nova, Era da Escolha. E o seu livro tem alguma rede social assim para as pessoas te procurarem, te seguirem? Ou... Eu tenho o meu Instagram. O que acontece? A previsão é eu terminar o texto principal do livro até dezembro deste ano. E aí ele ser lançado ano que vem na Gen Con, deve ser setembro, mais ou menos, na versão em português. E a versão em inglês, se der tempo, em setembro, senão no fim do ano. Porque o que acontece? A partir do momento que você terminou um livro, literário, o texto, né, você tem que passar pelo editor, né? E aí é um outro processo de reescrita, e você tem que fazer uma campanha de divulgação, porque as pessoas têm que saber que o seu livro existe. E o que ele tem de diferente. Até para você ter a satisfação de que, por exemplo, um dos meus leitores beta já falou para mim claramente, ele falou, eu gosto mais dos seus contos do que da novela. Eu falei, tá, quando eu publicar um livro de contos, eu te aviso. Tem um outro que falou, eu não gosto de fantasia heróica, eu gosto mais de fantasia dark fantasy. Eu falei, tá, então esse realmente não é o livro para você. Então é interessante que o livro encontre seu público, né? Então aí tem que pensar toda uma campanha de divulgação. Aí, no momento, eu tenho presença no Facebook, no Instagram e muito tênue no Twitter. Então, eu vou pensar como é que vai ser essa divulgação. Aí é uma coisa que tem curso que eu vou fazer, a autora Diana Moretti tem uma série de vídeos no YouTube, e ela fala, olha, é interessante que você encontre
uma rede social que você se sinta à vontade, que você se saia bem e que o seu público-alvo compartilhe. Não adianta nada se até agora, nos leitores beta, estou tendo um retorno, por exemplo, grande de pessoas jovens, ex-alunas minhas que estão lendo, e elas não estão no Facebook, fazer uma campanha no Facebook. Seu Facebook vai atingir principalmente homens coroas de meia idade que nem eu, que são os que estão tendo menos prazer em ler o livro. Não estou dizendo que é um problema deles, é uma questão de afinidade entre aquele público leitor e aquela obra, né? Então eu tenho que ver, por exemplo, será o Instagram? Tem um bom nível de follow no Instagram. Será que um amigo meu, ex-aluno, falou, você deveria abrir um canal no YouTube porque as suas aulas são boas, você se sai bem em vídeo. Depois até você vai me dizer se as pessoas gostaram desse vídeo ou não, se vale a pena usar YouTube. Tem um amigo que quer fazer podcast. Então, a gente vai botar novidades, mas assim, não espere muito alarde sobre o livro até o final do ano. Até posso entrar em contato com você na época, né? Quem entra no Era do Caos, no Terra Nova vai poder ver, né? Se procurar Carlos Klimek no Instagram, vai me achar. Eu até tenho contato com pessoas mais jovens pelo Instagram, né? É o que parece que está funcionando. Não sei se até o ano que vem continuará sendo o Instagram, outra coisa vai... Tem o Twitch, né? Que é uma coisa que eu ainda não explorei. Então eu vou decidir como é que vai ser essa divulgação. A campanha de divulgação deve começar, talvez, pelo Natal desse ano, e não pode também começar cedo demais, porque senão cansa, né? Então, para ir não crescendo, para ver se ajuda a obra literária a encontrar o seu público. E esse é um aspecto muito importante para em termos de recepção, porque eu acho que eu não sou essencialista da obra. Claro que uma obra bem escrita tem técnicas para você escrever bem uma obra, mas existem gostos e recepções. Determinados públicos preferem, esse cara que gosta de Dark Fantasy, não quer dizer que Heroic Fantasy, fazer Heroic é ruim, é apenas o gosto dele por fantasia sombria. Tem outro, eu gosto de ficção científica. Eu falei, tá bom, você gosta de ficção científica. Teve um que não me identifiquei. Tá bom, não me identifiquei. Também tem leitores que estão adorando, escreve, manda logo o que eu quero ver, não sei o quê. Entendeu? Então, por exemplo, uma das pessoas, né, uma amiga minha que está LGBT, ela falou, o que eu gosto é que seus personagens LGBT parecem pessoas. Eu falei, me inspiro nas pessoas que eu conheço. Eles não são nem militantes, nem são aquela única coisa a respeito daquela personagem, ela ser LGBT. Né? Tem uma agência além disso. Então, esse é um aspecto que eu acho importante de divulgação. A mesma coisa vale para um RPG. Se você vai fazer um RPG indie, alternativo, etc., você tem que deixar isso claro, porque as pessoas que querem uma coisa indie alternativa encontrem, e as pessoas que querem uma coisa mais padrãozinha mainstream não percam o tempo delas, né? Sim. É bem isso mesmo. Bom, então, muito obrigado, né? Obrigado pelo tempo. E vamos ver passar essa pandemia, as pessoas se vacinarem, a gente se encontra de novo por aí, né? A gente tem, eu até tenho tido uma sessão de RPG online, de repente a gente pode pensar umas coisas desse tipo. Porque por videoconferência fica mais legal, né? Porque você fica em tempo real, né? Aí funciona. E aí eu peguei até dicas de pessoas mais novas, né? Porque pessoas da nossa faixa etária ou mais velhas, eles ficam às vezes, não, mas tem que usar o Roll20, porque para rolar aberto, porque tem um dado, porque não sei o quê, Roll20 isso, porque aquilo. Aí eu pensei para as pessoas mais novas, 20 e poucos anos, quando eu fiz faculdade de novo, né, que teve o aspecto engraçado do etarismo, né, que um amigo meu tinha feito, falou, olha, você fica quieto, porque se você falar muito, os professores ficam preocupados, porque você já tem graduação, e não espere fazer amizade com ninguém, porque você tem 50, eles vão ter 18, 20 e não sei o que lá, então a diferença de vida é impossível, que é um lado do etarismo, né? O outro lado é você desconsiderar tudo que uma pessoa mais nova fala se você é o mais velho, né? Uhum. E eu fiz uma grande amiga que tem 22 anos, que é a Ana. Então, chegou alguém aí? Deixa eu ver. Oi! Olá! Qual é o nome dela? Marielle. Oi, Mariane, tudo bem? Ela quer mexer aqui. Mexe. Adoro. Filha aí.
A mãozona. Bom, eu acho que Bom, eu vou... eu agradeço muito a oportunidade de falar, agradeço muito o convite da entrevista, agradeço muito conhecer a Mariane. Marielle. Marielle, agradeço muito conhecer a Marielle. Isso. Bom, eu tinha desligado aqui o fone para... Bom, então, desculpa, eu estava falando e não estava saindo som. Desculpa. É isso, né? A gente cuidar aqui. A sua subiu, apareceu, era daqui para... Tchau! Bom, então, Klimek, obrigado pela oportunidade. A gente continua se falando, a gente marca o jogo online, hein? A gente marca o jogo online, marca outros bate-papos, tranquilo. Combinado. Bom, tchau, obrigado. Eu ia dizer assim que as pessoas mais novas elas não estressam com o rolamento automático. A gente confia no mestre e pronto. As pessoas mais velhas aceitavam que o mestre jogasse dentro do escudo? Você não vai aceitar o rolamento automático? Exatamente. Não faz sentido. É isso aí. Bom, tchau, obrigado. Um abração.